presença em mais uma finalíssima, mais uma grande transmissão, uma cobertura especial aqui da Rádio Bandeirantes. O Esquenta já começou, a gente já está falando desde segunda-feira para esse desfecho no fim de semana, não é, Guilherme Agrela? Bom dia. Oi, Gobato, tudo bem? Bom dia a você, bom dia ao Sabino. Bom dia, Agrela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. Vamos lá, eu já quero começar fazendo uma ponte aérea aqui, para começar do lado do Flamengo, lado rubro-negro na final da Copa Libertadores, próximo sábado lá em Lima, no Peru. Quem tá na linha com a gente é o Vinícius Calixto, trazendo tudo do Mengão, falar Verdão. Vinícius, bom dia para você. O que me conta, amigo? Fala, pessoal, bom dia para vocês, a todos que nos acompanham. Expectativa lá no alto da torcida do Flamengo e já começa a se movimentar, a se mobilizar aqui no CT do clube, aqui no Ninho do Urubu. Muitos torcedores já aqui na porta aguardando aí para poder a saída do time. Um ônibus já chegou aqui, ônibus esse que vai levar os jogadores até o Aeroporto Internacional do Galeão, onde o clube embarca às 5 da tarde para Lima, para a grande final da Libertadores. Mas claro, uma grande festa está planejada para esse dia. 2 horas da tarde é a hora que o Flamengo, a delegação, vai sair daqui do CT. Claro, já tem torcedores aqui esperando para acenar, para passar aquela primeira força aí para os jogadores. Só que lá no aeroporto é que está marcada a festa principal. 10 mil rubro-negros são aguardados na entrada ali do Aeroporto Internacional para poder fazer o Aeroflá, poder passar aí, mandar muitas energias positivas para o elenco do Flamengo, que pode aí então, tem grandes chances de repetir o feito de 2019, quando ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores também. A gente lembra que naquele ano o Flamengo ganhou do River Plate, agora pode ser inclusive o primeiro tetracampeão da Libertadores. Claro, o Palmeiras também pode, mas a torcida do Flamengo está numa animação só, principalmente depois de ontem, que aquele empate acabou contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, acabou que se tornou melhor do que a encomenda, porque o Palmeiras acabou perdendo para o Grêmio, e o Flamengo conseguiu aí abrir mais um ponto de vantagem. Agora está a 5, dependendo só de mais uma vitória na próxima semana, na próxima rodada, para garantir o título brasileiro. Então a torcida do Flamengo está com um misto de emoções aí, com uma grande expectativa para esse fim de semana, pessoal. Vinícius, você sabe de alguma informação em relação a algum tipo de subsídio por parte do clube para a torcida, né? Isso é muito comum em finais como essa, de financiar mesmo alguma viagem, alguns ingressos, avião, ônibus, enfim. O clube ajudou alguma parte da torcida a chegar em peso lá em Lima, no Peru? O clube fez um pacote para os sócios torcedores que quisessem chegar até Lima. Ele até fez um pacote, mas assim, a galera que conseguiu ir por conta própria. Assim, nada foi bancado pela diretoria do Flamengo. Ela fez um pacote lá, um pacote até bem caro, com hospedagem, com passagem, com ingresso, tentou ajudar aí dessa forma. Mas ajudar mesmo a torcida, só a mobilização toda que vai para Lima, mesmo de ônibus, inclusive a galera tá na estrada até agora, saíram daqui do Rio, segunda-feira de manhã, foi toda por parte da torcida do Flamengo. Legal, maravilha. E em relação à escalação, claro que a gente já começa a prospectar, né, Vinícius? O Flamengo ontem entrou com um time reserva ali, com alguns reservas contra o Atlético Mineiro, e depois no segundo tempo colocou ali a cavalaria Arrascaeta, Bruno Henrique, para tentar um empate, assim conseguiu justamente com o Bruno Henrique. Para essa final, alguma pista já de escalação, algo que a gente pode esperar, alguma novidade por parte do Felipe Luiz, o técnico? A novidade pode ser, pessoal, a volta do Léo Ortiz, que ainda é uma dúvida, mas a prioridade dele, a preparação especial que o Flamengo fez com ele, é justamente para essa final. A gente lembra que ele se lesionou no jogo contra o próprio Palmeiras no Maracanã, na vitória por 3-2 no Campeonato Brasileiro. Ele teve um edema no tornozelo, jogou no sacrifício contra o Racing, lá na semifinal na Argentina, e depois que ele jogou esse jogo, a lesão se agravou. E desde então, o Léo Ortiz, o zagueiro titular, com a dupla de zaga com o Léo Pereira, vem fazendo tratamentos especiais só para poder jogar essa final. Ele ainda não está confirmado, mas a expectativa é que o Flamengo consiga colocá-lo em campo. Agora também tem uma outra preocupação com o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que ontem saiu de campo na partida contra o Atlético Mineiro, sentindo o músculo adutor da coxa. O Flamengo ainda não realizou exames, ainda não informou qual o estado de saúde da lesão, qual a gravidade da lesão, se há de fato uma lesão do Luiz Araújo, mas fica aí uma outra preocupação, já que o Flamengo já não vai ter o Pedro, seu principal atacante, para esse jogo, por conta de uma lesão na coxa, e o Léo Ortiz ainda é uma dúvida, e agora também surge a pulga na orelha do Felipe Luiz com a lesão, ou a possível lesão do Luiz Araújo, mas até o momento nada confirmado, pessoal.
Boa, Vinícius. Você volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes ao longo da semana, trazendo tudo sobre o lado rubro-negro carioca desta final. Abraço, Vinícius. Bom trabalho. Abraço, pessoal. Bom trabalho a todos. Valeu. Bom, vamos agora para o outro lado, agora diretamente a Lima, no Peru, onde o nosso repórter setorista do Verdão, Bruno Migliozzi, fala com a gente da capital peruana, trazendo tudo sobre o Palmeiras. Migliozzi, bom dia para você. Como é que tá aí em Lima, no Peru, amigo? Final da Libertadores de Lima, no Peru. Bruno Migliozzi fala na Bandeirantes. Bom dia, Migliozzi. Fala, Grela, tudo bem? Tudo bom, Gobato? Bom dia Sabino, um amigo Bom ligado dia. aqui no Manhã Bandeirantes, é isso. Começando os trabalhos em Lima, capital peruana, onde temos a grande final da Copa Libertadores neste sábado e onde os times ainda não chegaram, meu. A gente está no aguardo. Hoje, tanto Palmeiras quanto Flamengo são esperados para chegar por aqui. O Verdão divulgou há pouco a sua programação oficial, né? Como o nosso colega Calixto falou há pouco, o Brasileirão tem que ficar no passado. O Palmeiras vem 5 jogos sem vencer. E ontem, após nova derrota em Porto Alegre, juntou toda a delegação e o técnico Abel Ferreira, que embarcam a 1h da tarde no horário de Brasília, rumo a Lima. Chegam por aqui por volta das 4h da tarde no horário local, às 6h no horário de Brasília, e não vai ter tempo para nenhuma atividade hoje, né? Só a partir de amanhã que o Verdão começa os treinamentos. Ontem a gente teve um time reserva em ação e muitos jogadores já preservados, de olho na grande final. O Andréas Pereira e o Alan acabaram entrando no segundo tempo, eram alguns dos jogadores que, em tese, seriam poupados, alguns dos possíveis titulares do Palmeiras para a decisão, mas já tiveram alguns minutinhos a partida contra o Grêmio em Porto Alegre. Difícil prever o que está tramando o técnico Abel Ferreira, mas é fato que o foco agora, e já vinha sendo desde a última derrota, ou melhor, o último resultado negativo contra o Vitória no Allianz Parque, é a Copa Libertadores, e a Rádio Bandeirantes está em Lima para acompanhar tudo isso de pertinho, meus amigos. Aí em Lima, Migliozzi, muito palmeirense já circulando pela cidade. Eu vi algumas imagens de torcedores ontem, para falar a verdade, pouco se importando com o jogo contra o Grêmio, né? Realmente todo mundo muito mobilizado em relação a essa final. Como é que tá a movimentação palmeirense por aí? É verdade, Agrela, o foco é mesmo a Libertadores, né? A gente ainda não tem números oficiais de quantos palmeirenses chegaram, mas eram 12.500 ingressos destinados apenas a torcedores palmeirenses, 500 apenas a torcedores flamenguistas e ainda uma faixa intermediária de torcida mista no estádio Monumental, que vai receber essa partida. Então, somando todas as torcidas, a expectativa é de cerca de 50 mil, 60 mil presentes. Os palmeirenses já fazem sua festa, viu? Já tem se organizado. Ontem a gente teve a abertura da FanFest, né? Um evento organizado pela Conmebol para receber esses torcedores na capital peruana. Então, imagino que entre hoje e amanhã, aí sim, a cidade vai ficar um pouquinho mais alviverde, também rubro-negra, por que não? Muitos torcedores ainda por chegar aqui na capital peruana. Migliozzi, houve algum tipo de conflito? A gente sabe, infelizmente, né, em algumas ocasiões as torcidas se encontram, brigam e, enfim, em momentos como esse, assim, realmente é muito comum esse encontro de torcedores. Já houve algum tipo de confusão ou clima amigável por enquanto? Por enquanto, viu, Agrela, até pelo pouco contato e pelo número baixo de torcedores que estão por aqui, não teve nenhum registro, não. Eu sei que as organizadas chegam só na sexta-feira, muitas delas. E talvez aí sim a gente pode ter algum tipo de episódio, algum tipo de preocupação maior das autoridades para evitar qualquer tipo de encontro ou conflito. Mas por enquanto o torcedor local, no aeroporto, o encontro numa boa entre quem estava vestido com as camisas de Flamengo e Palmeiras, então por enquanto não é uma preocupação não, o encontro dos torcedores. Também, né, vai os brasileiros saírem aí do Brasil para arrumar confusão aqui em Lima. Acho que todo mundo entende que não tem necessidade disso numa grande final, que é para ser uma grande festa do nosso futebol. É verdade, Migliozzi, você tem toda a razão. Só para te liberar então, o Vinícius comentou um pouco sobre os desfalques do Flamengo. Há alguma preocupação para o Palmeiras, além do Paulinho, né, que não joga na temporada de forma majoritária, com uma lesão na canela, mas outros jogadores preocupam o Abel Ferreira nesta quarta-feira? O Palmeiras tem apenas os desfalques de longa data, né, Agrela, que você mencionou, por exemplo, o Paulinho, que não deve estar à disposição, o próprio Lucas Evangelista, que também dificilmente joga nessa temporada, e o caso do Everton, né, que vinha se recuperando bem, treinou, fez algumas atividades com bola na última semana e estava relacionado para o jogo de ontem contra o Grêmio, mas foi cortado no banco de reservas minutos antes da partida. Então, esses são os 3 desfalques do Abel, mas os desfalques que ele já não vinha contando, né? Então o time ideal, o time base, não tem nenhuma alteração, não. Deve ser mandado a campo sem qualquer dificuldade. E o Abel, inclusive, já deu alguns indícios, né? Porque ele poupa 11 jogadores antes do jogo contra o Grêmio,
pode dar a entender que são os 11 titulares, mas pode ser também só um jogo mental para confundir o Felipe Luiz. A gente sabe que o Abel Ferreira gosta disso, então é difícil prever um Palmeiras escalado, mas certamente sem muitos problemas, sem muitos desfalques para esse grande jogo na capital peruana. Boa, Milhose. Então você volta aqui ao longo da programação da Bandeirantes, atualizando tudo sobre o Palmeiras. Claro que amanhã, durante os treinamentos, também amanhã e na sexta-feira, vai ser possível, né, distinguir melhor e dizer qual será a escalação titular do Verdão que busca o tetracampeonato, viu, Milhose? Bom trabalho para você, boa sequência por aí.